com a sua igreja. Não, Deus Senhor, que nós teremos ouvido mais do que for necessário. Que a mensagem não venha, meu Deus, de propósito do homem, mas que venha diretamente do céu para a tua igreja. Pai Santo Jesus, nós queremos que tu continue conosco, porque a tua palavra nos afirma que onde nós estivermos reunidos, tu está presente, meu Pai. Então, neste momento que agradecemos e pedimos a ti que continue conosco para ouvirmos a tua palavra e também participarmos da Santa Ceia, Pai. Todos com o coração ligado a ti. Assim, ó Deus, que o Espírito Santo seja o condutor de todos os teus servos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando. E que a igreja do Senhor faça como diz Isaías, levanta e resplandece, porque a luz do Senhor está sobre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tem nos sustentado, e pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos reunidos com os irmãos, vendo alguns dos irmãos e vendo pela primeira vez ao outro, né? Me alegro muito por estar conhecendo mais uma parte desta grande família que vai morar no céu. Pastor Jean, desde já agradeço pela oportunidade, pela confiança. Pastor Jean é um grande amigo ali, companheiro aí da ULESG, juntamente conosco. Tem somado bastante neste grupo e que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, como eu sei que tem que servir a ceia depois, e que tem o horário, né, pastor? Abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Texto bastante conhecido, creio que para muitos pode não ter nenhuma novidade, mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova a cada dia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para a irmã Janira que não foi possível em ontem, viu? Estou para convencer lá, mas não conseguiu não. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, que diz assim, somente esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Nós podemos sentar, glorificando o nome do Senhor. Eu falei um texto bastante conhecido, um texto bastante citado, principalmente durante um tempo aí que, graças a Deus, aparentemente já ficou para trás, que foi um tempo de pandemia aí, mas foi muito citado este versículo, incentivando o povo a buscar a presença de Deus. Mas esse texto que nós lemos, o contexto que nós lemos nesta noite, ele trata-se de uma resposta de uma oração. É verdade. Oração essa feita por Salomão. Para nós entendermos um pouquinho, vamos voltar um pouco para trás. Nós vamos ver que Davi, ele, certa feita, está na sua casa, diz, olha, eu habito em uma casa luxuosa, feita de cedro, bem ornamentada, enquanto que a presença de Deus ainda se encontra lá no tabernáculo, uma estrutura feita de tecido. Diz, olha, isso não está certo, como é que eu moro assim e Deus daquela maneira? Vou fazer uma casa para Deus, vou fazer um templo para Deus. Só que Deus não permite que Davi faça esse templo. Nós vamos ver, segundo o 1 Crônicas, capítulo 28, a gente vai ver o motivo real pelo qual Davi não foi permitido por Deus para Davi fazer aquele templo.
Deus vai dizer que Davi tinha as mãos manchadas de sangue, pois era um homem bastante experimentado em guerra. Porém, Deus faz uma promessa, diz, porém suscitarei alguém de ti, e esse sim fará uma casa para a minha presença, uma casa para mim, um templo para mim. Nós vamos ver que depois de Davi, o seu sucessor, chamado Salomão, Glória a Deus, aleluia. Davi passa ali o projeto, o desejo que tinha de fazer esse templo, e passa. O desejo era tanto que Davi já tinha feito a planta do templo. E assim passa para Salomão aquela planta, os desenhos, os formatos. E Salomão assim coloca em prática. E se nós vamos ver também a história de Salomão, a gente vai entender por que Deus escolheu Salomão para fazer. Salomão foi um dos reis mais pacíficos. O reinado de Salomão ele foi todo baseado, pautado em alianças e não em guerra. Enquanto que a maioria era em guerra, já o de Salomão era pacífico. Por isso, um homem tinha cerca de 1000 mulheres, né? Mas eram as alianças que fazia com outros povos para, assim, obter-se, através daquela aliança, a paz. Então Salomão constrói esse templo. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, nós vamos ver que terminou de fazer o templo. E a partir do capítulo 5 a gente vai ver que houve-se a inauguração daquele templo. A gente vai ver que houve a preparação dos sacerdotes. A gente vai ver que a glória do Senhor encheu aquela casa como resposta. Aí é dado a Salomão a permissão para que ele ore e interceda. E Salomão, um homem dotado de grande sabedoria, pois na Bíblia a gente vai ver que um dos maiores sábios da Bíblia também, Salomão. E Salomão ele talvez comece a olhar a trajetória daquele povo, o passado, e vai ver que era um povo que, principalmente quando estava no deserto, Deus operava maravilha no meio daquele povo, eles estavam fortes, presentes, buscando a Deus. Mas bastava Deus ficar um dia, 2 de silêncio, um tempinho de silêncio, o povo já começava a murmurar e se afastar da presença de Deus. Aí nós vamos ver que no decorrer desta inauguração, Salomão faz uma oração. O texto não vai dizer qual o motivo, mas Salomão vai interceder assim pelo povo. Olha, Senhor, se o teu povo um dia se esquecer da tua presença e se afastar, e o Senhor permitir que esse povo seja um cativo, mas se esse povo estiver em outra terra, e ele se lembrar do Senhor, ouve a oração do teu povo. Se o teu povo também se afastar da tua presença, e o Senhor permitir que venha o gafanhoto, ou seja, a praga que for, e consumir o fruto da terra, o Senhor, no momento que esse povo voltar para a tua presença, ouve a oração deste povo. Aleluia. E aí nós vamos ver aqui no decorrer desse contexto que, quando foi Salomão certa noite, no capítulo 2, ou no capítulo 7, versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração. Glória a Deus. E dentre os contextos que tem esse texto, uma parte dessa que nós lemos, que é o próprio Deus falando com Salomão, dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu creio que esse texto ele ficou muito tempo, até os dias de hoje ainda está na nossa memória, mas eu creio que principalmente na memória do povo de Israel. Talvez alguns, quando se afastavam um pouco, que Deus punia, eles lembravam, mas Deus falou a Salomão, que no momento em que voltássemos para a presença dele, ele ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Deus, aleluia, glória a Jesus. E esse texto estabelecido por Deus está na nossa memória também nos dias de hoje. Afinal de contas, o próprio autor de aos Hebreus, capítulo 8, versículo 8, ele vai fazer alusão ainda ao que foi dito pelo profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 31. Quando ele diz, eis que virão dias que com a casa de Israel, a casa de Judá, estabelecerei um novo conceito. E isso já no Novo Testamento. Então isso também é para a igreja do Senhor. No momento em que voltarmos para a presença de Deus, no momento em que distanciarmos, mas no momento em que voltarmos e buscarmos ao Senhor, estamos aptos a receber a sua resposta também, e Ele inclinar os seus ouvidos e nos socorrer no momento oportuno. Porém, é um texto que nos dá plena confiança. Porém, tem os porém também descrito nesse texto. Porque é um texto que garante que o Senhor ouve a nossa oração, mas também estabelece alguns critérios para que alcancemos assim dele a sua benevolência.
E o primeiro desses critérios é quando ele diz assim, olha, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E o ser humano, ele tem pela sua natureza a soberba. Dificilmente o ser humano, ele quer se humilhar. Às vezes estamos errados e não queremos assumir que estamos errados por conta da soberba. Muitas vezes o pecador age dessa mesma forma. Às vezes se afasta de Deus, mas para retornar não quer assumir que está errado. E para assumir, o ser humano assumir que está errado, ele tem que se humilhar. Por isso esse é o primeiro critério, humilhar. Mas nós somos soberbos, apesar de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ter nos dado o exemplo de humildade, porque Ele se fez homem e se entregou na cruz do Calvário, dando a prova total de humilhação. Paulo vai dizer em Filipenses 2, versículo 5, orientando ao povo, diz, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus, ele não teve por usurpação não, ele tinha o direito de ser Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, assumindo a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quando Deus ele faz isso, ele faz para nos deixar o exemplo de que vale mais ser humilde. Por isso ele estabelece o primeiro critério, é se humilhar. Aí ele vai dizer, e orar. Porque quando se humilha, ele lembra de orar e buscar a face do Senhor. Aleluia. Quando se humilha, agora a gente começa a dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, sem ti eu nada sou. Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Senhor, eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu sou, como diz Paulo, o mais miserável de todos os homens. Aí passamos a orar ao Senhor. Aleluia. Só que ele vai estabelecer outro critério a partir da oração. Buscar a minha face. Porque muitas vezes nos humilhamos ao Senhor quando temos alguma necessidade. Dificilmente dobramos os nossos joelhos, seja em nosso quarto, seja em qualquer lugar, para dizer assim, eu vou buscar simplesmente a presença de Deus. É só o que eu quero sentir aqui. Senhor, eu não quero nenhuma outra coisa. Só o Senhor, eu quero ouvir aqui, tá bom. Mas sabe quando é que acontece isso? Quando a gente está tão amargurado que não tem palavra para orar. Porque se a gente tiver palavra para orar e abrir a nossa boca e dizer, Senhor, me dê, dá cá, passa para mim. Dificilmente a gente dobra o joelho e diz, eu só quero aqui estar eu e Deus. Não tenho nenhuma petição, não tenho nenhuma causa para colocar nas mãos do Senhor, mas unicamente eu quero a sua presença, a sua paz. E o Senhor nos ensina nesse contexto a buscarmos a sua face, a buscarmos a sua presença, pois a sua presença em nós é maior do que qualquer bem material, maior do que até mesmo a nossa saúde se perdemos. Oh, Jesus, aleluia. Aí depois o Senhor vai estabelecer um novo critério. E se converter nos seus maus caminhos. Há caminhos que para o homem parecem bom, mas o seu final é morte. Meu Deus. Se converter, essa palavra converter, o termo converter, é de alguém que ia em uma direção e de repente mudou direção contrária. Aleluia. Só que tem crente que ele começa a dizer, eu vou servir a Deus, e aqui a mulher ainda dá uma olhada para trás e vai mudando a direção novamente. Eu não posso abrir a boca, meus irmãos, e dizer que eu sou um crente convertido, se de vez em quando eu olho para o passado e me dá saudade de algumas coisas. Eu não posso dizer que eu sou um crente convertido e eu olhar para trás e eu lembrar de dizer, olha, de vez em quando eu sentava com meus amigos e tomava uma cervejinha, deu saudade aqui. Meu Deus. Eu não posso dizer que eu sou um crente convertido, de vez em quando eu estou dando uma pincelada lá no passado, voltando a fazer as coisas que o velho homem fazia.
Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo agora é novo. Glória a Deus. Quem é um crente convertido, ele tem que viver em novidade de vida. Glória a Deus. Antes servia ao mundo, fazia a vontade do mundo, andava na direção do mundo, mas hoje anda fazendo unicamente a vontade do Senhor. Hoje anda se moldando, tentando ser um servo melhor para o Senhor. Glória a Deus. Aí quando agimos dessa forma, quando o crente, o servo de Deus, aqui estabelece, quando o meu povo, vamos dizer o povo de Deus, se humilha, ora, busca a face do Senhor, se converte dos seus maus caminhos. Olha as bênçãos do Senhor, aquelas bênçãos de Deuteronômio 28. Aí então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Aí não fica só no perdão dos pecados. Glória a Deus. Sararei a sua terra. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que é uma terra sarada? Você sabe o que é você plantar e a semente que você plantou ser multiplicada 100 por 1? Você sabe o que é uma terra livre de praga, de escassez de água? Essa terra que o Senhor promete. Verdade, Deus. Nessa época aqui o povo plantava e colhia. Quando não colhia, passava necessidade. Quando Deus está falando aqui, sararei a sua terra, justamente isso. Eles vão plantar e agora vão colher. Eles vão plantar e agora a sua terra vai produzir. Eles vão plantar e essa enfermidade que há na terra não vai ter mais. Eles vão plantar e a erva daninha que nascia não vai nascer mais. Eles vão plantar e o gafanhoto ou o bicho que comia o seu alimento não vai comer mais. Meu Deus. Só que hoje, talvez muda, talvez a nossa terra hoje já não é mais uma terra que a gente planta. Lá, literalmente, chegar e colocar a semente no chão. Meu Deus. Talvez a nossa terra hoje é um emprego. Talvez a nossa terra hoje é até mesmo a seara do Senhor, a obra do Senhor. E Ele está dizendo que quando nós voltamos para a presença dEle, estabelecendo esses critérios em nossas vidas, Ele abençoa essa terra. Ele faz essa terra produzir. Você vai ser próspero onde você estiver. Oh, aleluia, glória a Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua Glória terra. a Deus. Interessante, eu me lembrei aqui quando falou que terra sarada. Eu nunca esqueço. A minha esposa até não gosta quando eu conto muito desse testemunho, principalmente quando eu chego na parte da cama. Porque foi assim, irmãos. Glória a Deus. Mostraram que quem mora em povoado, a vida é um pouco difícil. E eu recém-casado, Jesus, aleluia. uma peleja tremenda. A luta era grande. A terra não era sarada. Tudo que a terra produzia, o gafanhoto, o devorador passava, a mão levava. Aí certa feita eu orei a Deus, pedi a Deus um emprego. Senhor, eu quero um emprego, porque assim, como menos que seja, talvez seja só um salário mínimo, não tem importância. Mas eu quero ter algo certo. Para dizer assim, no final do mês eu tenho para pagar as contas, eu não quero ter dinheiro para esbanjar, não, eu quero só o suficiente para pagar minhas contas, tá bom. E se o Senhor agir assim na minha vida, eu garanto que eu vou ser dedicado na tua obra, vou ser fiel. Aleluia. Aí quando foi um dia, eu estou lá em casa, até com a minha esposa, e foi como assim, foi quase assim, eu estou exagerando aqui, mas foi quase assim, alguém chegar e bater na porta. Quem quer um emprego aqui? E Deus preparou esse emprego. Falei, eu já fiz foi pedir. Já chegou até a minha porta, foi porque Deus mandou. Só que nesse período, comecei a trabalhar. E aí o trabalho agora, eu já não administrava o horário de trabalho. Começava a perder cultos. Começava o irmão ligar, oi, não, vamos para a obra assim tal dia, fazer tal coisa. Eu falava, meu irmão, não dá não, eu tenho que trabalhar. E daí a pouco eu estava até sendo infiel ao Senhor. Nem o dízimo eu estava devolvendo mais ao Senhor.
E aí passou. Eu falei que era recém-casado. E quando a gente casou, a gente comprou tudo novo. Televisão, aparelho de som, DVD, sofá, estante, cama. Só que nesse período, o que é que aconteceu? A televisão que era nova queimou. DVD que a gente botava um louvorzinho para ouvir de vez em quando, pifou. O sofá começou a baixar porque antes eu batia a moto do meu irmão, passei uns 90 dias com o pé para cima do lugar que eu estava sentado com a jaqueta no buraco no lugar. O armário da minha esposa, que era novinho, na parede, a parede sem umidade, sem nada, começou a mofar por dentro, ficar preta, aquela coisa mais pelo mundo. Certa feita eu estou na cama, quando pensei que não, a cama quebra. Olha que eu estava só, viu? Tive nem o privilégio de dizer que havia a cama da minha esposa, não, estava só. Não podia nem bater papo, estava sozinho. E tudo isso foi passando. E você quando está nessa situação parece que fica um pouco cego, você não consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. Certa feita eu estou conversando com um irmão. O irmão começou a falar da vida dele, contar um testemunho do passado, bem parecido. Eu falei, olha, não é que eu estou na mesma situação? Não é que eu estou da mesma forma? E isso eu me lembro que ela veio até a data, isso foi em dezembro. No início do mês de dezembro. Aí eu fiz igual o filho pródigo, caí em mim. Aí eu falei, de hoje em diante eu vou ser fiel ao Senhor, vou repreender esse devorador da minha vida. Vou aproveitar que em dezembro tem o 13º, dá para pagar as contas, pagando as contas, aí agora já sobra do Senhor. Ó, não vou nem tirar primeiro, sobra do Senhor. Aí pronto, eu já liquido minha dívida com ele, e aí pronto, já vou ser próprio novamente. Só que o que aconteceu? Saiu o salário, saiu o 13º, comecei a pagar as contas, só que quando saiu o 13º, eu tive a hombridade de tirar primeiro do Senhor, deixei lá no cantinho. Falei, esse aqui é de Deus e ninguém toca. Só que quando eu paguei as contas, sobrou do açougue. E quando sobrou do açougue, era exatamente a continha que eu tinha tirado. Eu disse, pensa numa coisa difícil. Você dizia, eu estou devendo, a conta está aqui, olha só, está aqui. Só que meu propósito com Deus, ainda bem que eu estava crente na época já de novo. Aí quando estava a açougueira dele, eu falei, não vai dar para pagar esse mês não. Ele falou, não tem problema, você paga o mês que der, mês que vem se der vontade, você paga, conseguir pagar metade, você paga, senão não tem problema. Pronto, falei, pronto, todo mundo aqui agora, dá para segurar, dar, entregando de Deus, voltei para casa com o coração alegre, feliz, pronto, renovado. Passam uns dias. Quando passam os dias, tinha as minhas sobrinhas, filhas da irmã Celeste, a Maísa e a irmã Monique, ficou em casa. Elas iam para uma para casa da irmã Maria, e eu virei lá para casa para ajudar a irmã Márcia. Uma ajudar a irmã Maria, eu deixei ajudar a irmã Márcia na faxina. Eu saí para trabalhar, isso foi no sábado. Quando foi no sábado, meio-dia, eu cheguei e tinha um sonzinho tocando lá longe. Aí eu encostei para casa, meio distante para entrar no portão. Quando eu entrei, percebi que o som era lá em casa. Aí eu falei, Márcia foi buscar o somzinho velho ali que estava lá debaixo da cama dela quando era solteira, lá na casa da mãe dela. Quando eu cheguei, não era o som, era a televisão. Aí eu olhei com uma listagem assim, percebi que era um CD tocando nem um DVD. Quando eu olhei no DVD, eu falei, olha, eu comprar um DVD igual. Aí eu falei, Monique, essa televisão não estava funcionando. Foi o quê? Não, eu cheguei aqui, liguei, funcionou. Estou fazendo faxina, tinha um quartinho lá que era, ainda mudou só o lugar, mas é um quartinho chamado da bagunça. Eu ganhei todo mundo, acho que tem esse quarto da bagunça. Mas estou deixando, deve ser mais ou menos já do que não. Mas lá a gente tem esse quartinho da bagunça. O que é bagunça do povo, você joga lá. Estou arrumando lá esse quartinho lá, tio Jorge. E aí, achei o DVD aqui e botei, tá rodando. O armário, depois de um tempo, a gente ela doou para uma irmã novinho ainda. Lá que estava mofando, bolando, ficando perfeito. A televisão, acho que até hoje ainda está na casa do irmãozinho, funcionando também. Aí tinha queimado. O DVD que tinha pifado era esse que a minha sobrinha estava ouvindo o som. Essa é a ação de Deus quando nós obedecemos a Ele
Passamos a buscar a face dele, dando prioridade a ele, orando a ele, que nós nos convertemos e endireitamos os nossos caminhos na sua presença. Essa é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoarei os seus pecados, não fica só no perdão dele. Alcançamos também a sua bênção para as nossas vidas. Simplesmente busque a face dele. Simplesmente ore a ele, dê prioridade a ele, sirva a ele, se converta a ele a cada dia e saiba que o Senhor também pode te abençoar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu não vou estender mais, eu sei que o horário não nos espera. Todos te amo. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus a grande oportunidade em nome de Jesus.